Ex-ministro do governo Bolsonaro, também ex-candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente, o general Walter Braga Neto, teve o sigilo telefônico quebrado pela Polícia Federal. A informação foi confirmada pela nossa analista Larissa Rodrigues logo de manhã. A quebra do sigilo ocorre em meio a uma operação que investiga a corrupção na compra de coletes à prova de balas durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. O principal objeto da ação é um contrato de compra no valor de 40 milhões de reais sem licitação. E nós, do Bastidores CNN, apuramos que agentes da Polícia Federal avaliam que essa quebra de sigilo pode contribuir com outras investigações, como com o inquérito das milícias digitais, que está no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, e não apenas sobre o caso específico dos coletes balísticos no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a cúpula nacional do PL teme que, caso a quebra de sigilo, que é telefônico, se estenda para o telemático, ou seja, as mensagens no celular de Walter Braga Neto, possa ocorrer uma espécie de devassa no telefone celular do militar. Eu explico. Walter Braga Neto, como eu disse, era uma espécie de ponte de Jair Bolsonaro com as Forças Armadas, principalmente em meio a um ambiente em que militares da reserva questionavam as urnas eletrônicas e eram contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Braga Neto, segundo integrantes do PL, também trocava mensagens com Jair Bolsonaro durante e depois da campanha eleitoral. Então, agentes da Polícia Federal avaliam que o celular pode ser uma espécie de mina de ouro. Foi esse o trecho, essa expressão que me foi utilizada por um agente da Polícia Federal, o que pode contribuir com provas dentro do inquérito das milícias digitais. A investigação é feita contra grupos criminosos que atacaram as instituições democráticas, mas eu ressalto, estamos falando, por enquanto, de quebra de sigilo telefônico. Quebra de sigilo telemático é referente às mensagens. A autorização da operação pela Justiça do Rio de Janeiro e não pelo Supremo Tribunal Federal ainda está sob sigilo. Então, nós ainda não temos a informação se a quebra de sigilo telefônico se estendeu para o sigilo telemático. E aí, Tainá, o que acontece? É essa grande apreensão. Porque uma coisa é saber, com a quebra do sigilo telefônico, a localização de Walter Braga Neto pelas antenas de telefonia, que seria o objeto desse pedido. Agora, o telemático são as mensagens. E mesmo que você apague as mensagens, muitas vezes a Polícia Federal tem aparato para localizá-las e recuperá-las. Que foi o que eles fizeram no caso do Mauro Cid. E no caso do Anderson Torres, e do Anderson Torres conseguiram também entrar na nuvem de informações. A apreensão não é, conversando com integrantes do PL, é o que Walter Braga Neto teria mandado para esses militares. Porque eles avaliam que em nenhum momento ele deu suporte a teses golpistas, mas o que ele recebeu. E aí a gente lembra, Tainá... E o que ele eventualmente tenha deixado de reportar em relação ao conteúdo dessas matérias. E o que conversou com Jair Bolsonaro. Apesar de Jair Bolsonaro, ele costumava fazer mais ligações telefônicas do que o envio de mensagens. Você lembra da CPMI do 8 de janeiro, quando apareceram aquelas mensagens de Mauro Cid? A gente via que Mauro Cid recebia muitas mensagens de militares golpistas. Então, essa é a preocupação do PL, que talvez Walter Braga Neto tenha recebido uma enxurrada de mensagens de militares da reserva e da ativa com teor golpista e justamente o que você falou, você foi no ponto, não reportou para as autoridades responsáveis. E aí poderia ter um problema no âmbito do inquérito, então, das milícias digitais.